Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram na thumb de hoje, a gente vai falar um pouco melhor sobre você fazer uma leitura de cenário e você entender o que você consegue fazer naquele momento para que você não se frustre. Muitas vezes, dentro dos nossos objetivos de treinamento, seja ele para saúde, fitness ou estético, uma grande parte das pessoas desiste justamente porque elas não dão conta de fazer uma leitura de cenário e identificar qual fase atual elas estão, o que elas conseguem fazer para chegar no resultado e acabam estabelecendo ali um resultado que elas não conseguem, mesmo que elas deem o melhor de si naquele momento, tá? Desde já eu peço desculpa pela minha voz, porque eu tô um pouco rouco, mas eu já tô há um tempo para gravar esse vídeo e eu não conseguia gravar, e como a minha voz não melhora, a gente vai assim mesmo, tá? Com a voz meio rouca, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Tá chovendo um pouco também hoje, mas eu acho que não vai atrapalhar, vocês vão conseguir ouvir bem aí. Então bora pra minha tela aqui, para vocês entenderem sobre o que eu tô querendo falar com vocês. Então, o que a gente precisa se atentar? Leitura de cenário é o que você pode fazer no momento atual. Às vezes a gente simplesmente define um objetivo. Então, você do nada começa a treinar, ou porque você está com excesso de peso, ou porque você não está agradável ali a sua estética, ou porque você foi no médico e viu ali os seus exames e você percebeu que você precisava começar a treinar, porque senão você poderia ter problemas mais graves de saúde, e a partir daí você decide começar a treinar. Então, primeiro, a gente precisa definir o seu objetivo, tá? Objetivo estético, saúde ou performance. Quando a gente definir esse objetivo, o que a gente precisa entender? Se o seu objetivo ele está dentro da sua realidade atual. Então vamos lá. Não adianta você ter passado ali a sua vida inteira, vamos supor ali 28, 30, 32, 40, 50 anos da sua vida, sem nunca ter feito uma dieta, sem nunca ter feito nenhum tipo de atividade física ou até mesmo de treino sistematizado. É porque a gente tem uma definição diferente entre atividade e exercício físico. Mas independente, você sempre teve uma vida muito sedentária. Não adianta você achar que em um mês, 2 meses, 3 meses, você vai pegar todo aquele quadro seu de anos e anos de vida e reverter e chegar ao seu objetivo assim. Isso é um problema que acontece demais com as pessoas, tá? Então, quando a gente definir o seu objetivo, a gente precisa estabelecer se ele está dentro da realidade, tá? João, o físico, o meu objetivo é estético, eu quero ter o físico X, eu quero isso em 6 meses. Você tem que olhar aquele físico e definir se aquilo ali é possível ser alcançado ou não, se aquele objetivo seu é real ou não. Vocês vão entender um pouco mais na frente o porquê. Vamos partir ali para a questão de saúde. Então vamos supor que você decidiu treinar porque você não está com uma performance tão boa, você viu que você precisou dar uma caminhada e você não conseguiu, você ficou ofegante, ficou cansado, e aí você começou a treinar para melhorar seu cardiorrespiratório, seu cardiovascular, e aí você decide que em 4 semanas você vai querer fazer uma maratona ou uma prova de 100 metros rasos. Isso aí é algo que está aquém da realidade, tá? Então a gente precisa, para começar, perceber isso. Se o seu objetivo, você observar e ver que não dá para realizar ele realmente, que você está colocando a carroça na frente dos bois, você precisa realinhar esse objetivo, e isso tem ligação total com você conseguir ou não atingir o seu resultado final, tá? Se você olhou para esse objetivo e esse objetivo ele é realmente alcançável, você olha ali e a primeiro impacto, você com bom senso percebe que aquilo dá para ser alcançado, a gente dá continuidade a isso. E aí a gente precisa se atentar a algumas coisas, como por exemplo, qual a sua motivação para realizar aquele trabalho? O que você tem como objetivo? Primeiro, performance, estética ou saúde? Primeiro ponto, definimos isso.
Você precisa olhar e enxergar o final de todo aquele esforço que você vai fazer. Se você começou a treinar por performance, você precisa olhar e enxergar que daqui a 6 meses, 8 meses, 1 ano de treino, a sua performance ela vai estar melhor e você vai conseguir realizar aquilo que você quer realizar. Se o seu foco é estético, você precisa enxergar o físico que você quer ter para poder ter isso como motivação para conseguir treinar no seu dia a dia. E se for saúde, você precisa enxergar ali a melhora dos seus marcadores bioquímicos como o objetivo final. Depois que a gente souber qual é a sua motivação, você vai precisar entender o seguinte: qual trabalho deve ser feito para atingir o objetivo. E aqui é um ponto onde muitas pessoas erram, porque elas simplesmente definem um objetivo e elas começam a fazer tudo de maneira aleatória, sem entender qual trabalho precisa ser feito para chegar naquele objetivo que ela tem. Lembra que eu falei para vocês precisam definir o objetivo, vocês precisam definir se o objetivo ele é alcançável ou não dentro da sua realidade, porque essa parte do trabalho que precisa ser feito está diretamente ligado com o seu objetivo ser real ou não. Então vamos lá, vamos partir aqui para a parte de estética, que é o que eu mais trabalho. Vamos supor que você decidiu que você quer ter um físico altamente estético, com percentual de gordura extremamente baixo, algo em torno ali dos 6 a 7%, e você quer ter esse físico. Então, calma. Você decidiu que você quer isso. Para você começar a ter sucesso na jornada, você precisa entender o que precisa ser feito e até onde precisa ser levado para você chegar nesse objetivo. Porque assim, se você quer ter um físico minimamente atlético, um físico saudável, um físico legal, você não precisa chegar entre 6 e 7% de gordura. A gente trabalhando ali para homens com 11 e 12%, para mulheres com 13 a 16%, já é um percentual de gordura bem baixo, você já vai ter um físico legal. E vai exigir um esforço muito menor do que se você quer ter um físico com algo entre 6 e 7% de gordura. Você precisa ter isso muito claro na sua cabeça para que você consiga atingir. Porque senão, o que vai acontecer? Você definiu seu objetivo, não traçou ali a linha de trabalho que precisa para chegar naquele objetivo e aí você não consegue e começa a se frustrar. E isso está conectado com a sua realidade atual, porque dentro desse exemplo que eu dei, se você quer ter entre 6 e 7% de gordura, você vai precisar fazer bastante cardio, você vai precisar passar por restrições alimentares bem pesadas, você vai precisar abrir mão de refeições livres, você vai precisar passar ali vontade de uma série de coisas e vai ter que abrir mão de bastante coisa, inclusive de um pouquinho de saúde, para que você chegue ali nesse percentual de gordura. Se você não está disposto a fazer isso, você não está disposto a fazer isso, não faz sentido a gente definir como objetivo 6 a 7% de gordura, porque não tem como você chegar no resultado final se você não está disposto a fazer o trabalho que precisa para chegar nele, e aí gera frustração. Por isso que quando vocês acompanham alguém em rede social, quando vocês veem um físico, que vocês querem ficar com um físico parecido, vocês precisam entender tudo que tem por trás daquele físico. Porque se você sabe que existe algo que você não está disposto a fazer para chegar, automaticamente a gente já acaba com a sua frustração, porque você sabe que não vai chegar naquele resultado simplesmente porque você não está disposta a fazer o que precisa, tá? Então, eu coloquei aqui como exemplos treino. Vamos supor que o seu objetivo é melhorar o seu condicionamento, melhorar a sua força. Se você está disposto a treinar, você naturalmente vai melhorar a sua performance. Independente se você vai fazer dieta ou não, a sua performance vai melhorar só de você começar a treinar. Se o seu objetivo é estético, você vai precisar fazer treino e dieta de forma sistematizada. Não adianta você achar que você vai comer saudável e vai ter ali um físico, como eu falei, com 5, 6, 7% de gordura. Não adianta. Para chegar nesse percentual de gordura é sistematizado e não apenas comer saudável. João, se eu começar a comer saudável, eu sou um indivíduo extremamente sedentário, não treino, e me alimento muito mal, não controlo nada a minha alimentação. Se eu começar a treinar
e a me alimentar de maneira mais saudável, eu vou ter melhoras? Vou ter resultados estéticos? Sim, você vai começar a ter uma melhora, vai chegar a um certo ponto, isso é fato, inclusive é bem melhor do que não fazer nada. Mas para chegar em um certo patamar, a gente precisa de treino e dieta sistematizado e também precisa abrir mão de algumas coisas. Tendo isso claro, a gente já adianta bastante o seu trabalho, tá? E saúde. Então, a gente quer melhorar marcadores bioquímicos, a gente quer uma saúde cardiovascular legal, a gente quer uma saúde cardiorrespiratória legal. Então a gente precisa de equilíbrio. A gente equilibra treino, equilibra dieta e equilibra a vida social e você consegue ter uma vida saudável, sem uma estética agressiva e sem uma performance agressiva. Então, você entende que definir isso é o primeiro passo para dar certo? Porque sempre que existe o que a gente chama de feedback negativo, você passa por uma sensação de frustração. Quando você passa por uma sensação de frustração, o reforço negativo daquilo vai fazer com que você tenda a desistir. E é por isso que você começa e para sempre, tanto na academia quanto na dieta. Porque você não define esse objetivo, não entende o trabalho que precisa ser feito e aí você simplesmente abandona por se frustrar, tá? Outro ponto importante que é entender as recompensas. Então, melhora de rendimento físico legal ou melhora de saúde. Quando você entende a sua motivação, sabe o trabalho que precisa ser feito para atingir o objetivo e entende quais são as recompensas, facilita com que você tenha um reforço positivo. Porque você consegue observar as mínimas mudanças daquilo que você está buscando. Se você começou a treinar por performance, faz seu treino, você vai perceber melhora do seu rendimento. Opa, reforço positivo, a gente diminui ali a sua chance de desistir. Se você começou a treinar por estética, treino mais dieta, o seu físico começa a melhorar. Reforço positivo também, a probabilidade é que você continue. Se você quer saúde, a gente equilibrou as coisas, você começa a ter melhora da sua saúde, também é um reforço para você continuar. Tudo é uma questão de reforço comportamental. Para você ter resultado com os treinos, você precisa definir hábitos e levar isso de forma contínua. É o que a gente chama de lifestyle. Não adianta você achar que você vai fazer dieta por 1 ou 2 meses ou treinar por 1 ou 2 meses e é o suficiente. A gente precisa ter isso de forma contínua na sua vida, tá? E por fim, alinhar as expectativas à realidade. Isso que você quer é realmente atingível com o que você está disposto ou disposta a fazer? E aí a gente volta para aquele ponto inicial. Se você define uma meta que é inatingível, você pode fazer o que for, não vai atingir e aí você se frustra. E aí você tem que considerar um cenário macro da sua vida, tá? Quando a gente pensa nisso. Porque eu penso o seguinte, já pensou você tá extremamente corrido no trabalho, em final de semestre na faculdade, uma época onde seu filho está com muita coisa para ser feita na escola e você simplesmente decide que quer chegar no melhor físico da sua vida, no seu percentual de gordura mais baixo, a probabilidade que você consiga fazer isso é muito baixo, porque a gente tem diversas outras coisas que vão estar tomando o seu tempo e não é por procrastinação ou por não querer fazer, é porque você tem toda uma questão por trás ali no background que atrapalha que você faça o que precisa ser feito. E esquece aquela história bonitinha de que vou fazer o que tem que ser feito independente de qualquer coisa. Não vai, tá? Se você já leva a vida assim, se você já tem esse lifestyle, pode ser até que você consiga. Mas se você está querendo começar isso agora, pegar a fase mais atribulada da sua vida e tentar encaixar a sua melhor performance, o seu melhor físico, vai ser muito difícil. Então você precisa olhar para todo esse cenário para definir o seu objetivo. É muito comum a gente ver isso com fases do físico. Então até as pessoas que trabalham com estética corporal, com coisas desse tipo, até mesmo profissionais, existem fases onde a gente tem um físico melhor, onde a gente tem um físico um pouco maior, onde a gente tem um percentual de gordura um pouco mais baixo. Isso é porque a gente adequa isso de acordo com o momento da nossa vida. Por exemplo, eu já tive um físico muito maior e muito mais volumoso do que o que eu tenho hoje. Porém, eu vivia uma outra fase onde eu conseguia me dedicar 100% a treino, dieta, sem errar exatamente nada. Era tudo 120%. Eu conseguia fazer muito mais refeições no dia, então eu consegui alcançar aquele físico.
Hoje eu tenho um físico que eu chamo de manutenção, é um físico que nem é tão grande e nem é tão seco, porque eu consigo manter ele de uma forma mais saudável e menos dificultosa para mim, porque é um momento da minha vida onde eu estou dando muito mais atenção para minha carreira, para meu lado profissional e para os meus estudos do que para o meu físico. Se eu tenho uma dissonância cognitiva e não entendo que essa fase da minha vida eu não consigo equalizar ela com o melhor físico que eu já tive, aí eu me frustro e eu desisto de tudo, certo? Então, é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu te ajudei ou se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve. Tamo junto, vai-se embora.